A cédula de $1. Diariamente nós a vemos, recebemos e gastamos. Mas será que realmente olhamos para ela? Em sua estampa estão incrustadas imagens misteriosas e símbolos milenares. There's a very distinctive emblem, an uncompleted pyramid with the all-seeing eye of providence at the top. Mas por que eles lá estão e o que significam? America's secret destiny is concealed in those symbols. It's a civilization without a belief in God. Teorias conspiratórias atestam que essas imagens elaboradas fazem parte de uma trama política e religiosa que remonta ao nascimento da nação americana e envolveu não somente seus fundadores, como também um de seus presidentes mais reverenciados, Franklin Roosevelt. Estão os maçons. Conspiracy is Some deep-seated paranoia. She has many enemies. What's going on behind the closed doors? It's a conspiracy. Conspiracy theories. Quais serão os segredos da cédula de $1? Os segredos da cédula de $1. Um olhar atento para uma cédula de $1 revela um desenho complexo, repleto de imagens, imagens que contêm um grande significado simbólico. Uma pirâmide, o olho que tudo vê, uma águia ou seria uma fênix? O que significam esses símbolos e por que estão ali? As teorias conspiratórias são várias, alimentadas por programas de rádio, publicações polêmicas e até sucessos de Hollywood. Mas onde está a verdade? Tudo começa com o Grande Selo, o emblema oficial ou brasão dos Estados Unidos. Esse símbolo é reconhecido mundialmente como a peça central da cédula de $1. Ao compreendermos seu significado, podemos começar a decodificar os segredos ocultos no desenho da cédula. Most people, of course, when they think of the Great Seal, they think of the obverse of the front side. And that is an eagle with arrows and olive branch and six-pointed star above the eagle's head. And that basically was a symbol that most Americans accept as our seal. Porém, no verso da cédula, há 2 desenhos circulares, pois o grande selo original tinha 2 lados, como uma moeda, com frente e verso. Na frente havia a já conhecida águia americana, mas o verso continha uma imagem muito mais misteriosa. It's a totally different experience altogether. There are symbols on it which aren't American. There are no pyramids in America. Contudo, essa pirâmide constava no desenho original com frente e verso que foi criado como selo oficial dos Estados Unidos. For thousands of years, cultures and peoples and governments have used seals to formalize and authenticate documents and indicate ownership and provide security. The seals were enormously important because they supposedly told you the origins of the nation and its meaning, and to others who got deeply into heraldry, its purpose. Desde a sua criação, a águia do grande selo foi considerada um ícone americano. Mas seu lado oposto, contendo a pirâmide, só aparece no verso da cédula de $1. Então, por que ele foi concebido com 2 lados e o que essas imagens dizem sobre os propósitos dos Estados Unidos? O grande selo evoluiu no decorrer dos anos, mas essencialmente ele foi desenvolvido com base em um desenho original criado pelos fundadores. At the time of the American Revolution, the Declaration of Independence from Britain, the mother country, it was very important for the new nation to have its own identity embodied in a seal. Esse selo deveria servir como um emblema que representasse os Estados Unidos da América para o resto do mundo. Os fundadores sabiam que ele deveria simbolizar os mesmos valores pelos quais eles haviam lutado. No dia 4 de julho de 1776, foi formado um comitê para decidir sobre a elaboração do selo.
A versão final do Grande Selo, que hoje adorna a cédula de $1, somente foi aprovada 6 anos mais tarde e envolveu o trabalho de 2 comitês adicionais. Nos 2 séculos subsequentes, o Grande Selo gradualmente tornou-se objeto de controvérsias, principalmente após ter sido incluído na cédula de $1. Uma teoria conspiratória sugeria a infiltração de uma sociedade secreta dentro dos comitês de elaboração, a maçonaria. Understand that the Masons are not working openly for their goals. They keep them secret. They put their symbols inside the seal so that only those who knew the secret could understand them. E quem são os maçons? Embora suas origens estejam envoltas em mistérios, a maçonaria moderna descende das sociedades secretas de pedreiros que construíram as grandes catedrais europeias. The Freemasons were formed originally for the same reason that any craft organization was formed, much as a labor union today. Porém, na Europa, no início do século XVIII, a maçonaria era considerada muito mais do que uma simples associação profissional. Houve o desenvolvimento de uma filosofia alternativa que celebrava os conhecimentos e antigas tradições dos pedreiros através de elaborados rituais e de cerimônias secretas. Their basic philosophy is the brotherhood of man and the fatherhood of God. They are all inclusive. They were supposed to include all religions. A convite, aristocratas e cientistas começaram a participar da maçonaria, pois nos locais de reunião, conhecidos por lojas, podiam explorar e discutir com segurança suas diversas ideias e convicções. Foram homens dessa estirpe que colaboraram para a propagação da maçonaria nos Estados Unidos. In the late 1700s, Freemasonry was a relatively elite organization, limited to the upper middle class in the United States. It was also one of the few organizations that transcended the colonial boundaries. Freemasonry was Freemasonry, whether it was in the colony of Massachusetts or the colony of South Carolina. A maçonaria havia se tornado uma sociedade secreta composta por homens cultos e influentes ligados a uma fraternidade, cujos laços suplantavam quaisquer limites geográficos ou diferenças religiosas. Alguns acreditam que a maçonaria foi, e ainda é, uma religião alternativa que se opõe à fé cristã tradicional. Freemasonry is a secret organization that they claim is not secret but sacred. But it is secret. I can't go to their meetings, neither can you. Even the media can't go. So if they've got an evil purpose to change our civilization and we don't want to change it, they've got to conceal it. Certamente, durante a Guerra da Independência, a maçonaria reuniu um poderoso grupo de homens que, apesar de diversificado, teve um papel crucial na luta contra os ingleses. Many of the prominent Americans during the Revolution were Freemasons. Certainly George Washington must count as one of the most prominent. Benjamin Franklin, Paul Revere, John Hancock, all of these men were Freemasons and very prominent in the Revolution. Benjamin Franklin, então, tornou-se membro do primeiro comitê que trabalhou na elaboração do Grande Selo. Thomas Jefferson juntou-se a ele e, embora não haja confirmação oficial, ele supostamente também era maçom. O último membro desse comitê foi John Adams, que mais tarde se tornaria o segundo presidente dos Estados Unidos. Eles contaram com a colaboração de um artista heráldico chamado de Cimetière. De Cimetière was able to provide actually 4 design elements that went into the final seal. Eles eram a data da independência, 1776, expressa em algarismos romanos, um escudo, o lema em latim, muitos formam um, e o olho da providência, que é considerado um símbolo maçônico. Entretanto, é muito difícil determinar a influência exercida pelos maçons sobre o Grande Selo, principalmente porque existiram mais 2 comitês, cada qual com seu próprio artista, antes que o modelo final fosse aprovado. One of the biggest problems in researching this area, especially dealing with the Founding Fathers and the Great Seal, are many records have been burned and lost during the Revolution, deliberately, because the British decided they were going to eliminate as much of the secret societies that we had in the United States at that time. Os ingleses temiam o poder dessas sociedades, principalmente o poder representado por um ícone em especial.
O homem cuja face ainda está estampada na nota de $1. O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. 33 of his generals, 33 of them, were Freemasons. They knew how to keep secrets, and they were totally dedicated to the cause, ready to give their lives, and they did. Com o mistério que envolve a elaboração do grande selo, sua estampa na cédula de $1 naturalmente desperta grande interesse. Será que o verso dessa nota tão conhecida encobre uma sociedade secreta? Será que ali foram colocadas mensagens ocultas que ajudariam os maçons a conquistar o domínio do mundo? Pelo dos Estados Unidos e no verso da cédula de $1. E por que eles estão ali? Os adeptos de teorias conspiratórias acreditam piamente que essas imagens contêm um significado especial para os maçons. Até Hollywood faturou com esse assunto. O filme A Lenda do Tesouro Perdido, estrelado por Nicolas Cage, narra a história da busca por um tesouro há muito perdido escondido pelos maçons. These films are enormously important because it's introducing Americans for the first time the fact that our founding fathers were involved in some things that historically have not been really discussed. And that's one of the things that intrigued people about National Treasure, I think. It suddenly made them aware of things that they'd been looking at, all their lives. The triangle, the all-seeing eye that's on the pyramid in the back of the dollar. All those things had Masonic beginnings. As teorias conspiratórias ganharam impulso com as publicações do filósofo Manly Hall. Manly P. Hall, who is one of the great Masonic writers of all time, wrote a book called The Secret Destiny of America, and he said it was concealed inside the symbols of the dollar bill. So now we've got to go back to the back of our dollar bill and then find out what those symbols mean. And it's very rare that people have done that. I would say 99% of the American people have simply no idea what those two circles mean. Os círculos representam os dois lados do grande selo original criado pelos fundadores. Naquela época, selos pendentes eram amplamente utilizados. Eles eram constituídos de um disco de cera anexado aos documentos através de fitas e cordões, geralmente com imagens diferentes em cada lado. Mais tarde, eles foram substituídos por selos de obreia, um disco de papel adesivo. Esses selos só eram impressos na frente e apenas o símbolo da águia era utilizado. To use two paper seals, obverse and reverse, would take over 6 inches of space on a treaty or document. Porém, alguns estudiosos questionam se esse foi o verdadeiro motivo para abandonar o uso do verso do selo. When you look at the Great Seal of the United States, on the reverse of the seal, there's a very distinctive emblem, an uncompleted pyramid with the all-seeing eye of Providence at the top. The all-seeing eye is a symbol that is indeed used by the Freemasons. Acredita-se que a pirâmide foi incluída por um artista chamado Francis Hopkinson, que colaborou na elaboração da bandeira americana. Ele era conselheiro do segundo comitê encarregado de criar o grande selo e supostamente ele também era franco-maçom. Francis Hopkinson served as the designer of the Connecticut $50 note, and in that design he placed an uncompleted pyramid within a circle on the note. Having used that design successfully in Connecticut, he suggested it again for the United States. Mas por que colocar uma pirâmide em um emblema americano? Se Hopkinson era franco-maçom, talvez isso fizesse sentido. Mesmo atualmente, os rituais franco-maçônicos têm como base histórias mitológicas que ligam essa fraternidade às sociedades secretas de pedreiros que construíram os templos e tumbas do mundo antigo. To Hopkinson, the pyramid would have represented a temple, ancient wisdom. The Masons referred to the pyramid as a house for their God to live in. It was sealed up, waiting for the New World Order when a God would enter that building and keep it as a house. Os franco-maçons geralmente se referem a Deus como o grande arquiteto do universo. They saw this great architect, if you like, as being weights and measure and distance and geometry and
everything that we see around us and the perfection of nature and harmony and balance, rather than the traditional Judeo-Christian way of thinking. It's not so much anti-Christian as just different. Mas os adeptos de teorias conspiratórias acreditam que os franco-maçons estejam envolvidos em rituais de uma antiga religião que definitivamente é anticristã. They don't believe in an act of creation. And a man who does believe in a creation believes in a, quote, monstrous absurdity, unquote. The pyramid is where they initiate people into this ancient mystery religion of a universe without a creator God. O fato de a pirâmide do Grande Selo estar incompleta também é significativo. The meaning is that when the capstone of the Great Pyramid is finally lifted into place, that's when America will truly become the nation that it is supposed to be. O emblema da pirâmide é apenas o início de uma teoria conspiratória que inclui códigos maçônicos e mensagens ocultas na iconografia da cédula de $1. O olho no topo da pirâmide supostamente também é uma imagem maçônica inspirada em hieróglifos egípcios. Something the ancient Egyptians called the Wadjet Eye. And the Wadjet Eye, the Eye of Horus, as it's known as well, seems to represent eternal life. It seems to represent life itself and resurrection. And it's the all-seeing eye of their God that they believe will indeed bring us Ordo ab Chao. That is their slogan, order out of chaos. That eye above the pyramid is not on the pyramid, which means their work is unfinished, and that the universe will be given order once their God assumes his rightful place in that pyramid. O olho é uma imagem maçônica recorrente, utilizada em suas obras artísticas e templos desde o século XVI. A ideia de que os fundadores recorreram a essas mesmas imagens na mesma época parece ser mais do que mera coincidência para alguns. Some of these conspiracy theorists and what they believe is a system of secret societies all linked together, and there is some kind of malign, malicious intent here. Como prova de sua veneração por antigas sociedades secretas, o primeiro presidente dos Estados Unidos e eminente franco-maçom George Washington usou um avental maçônico, onde uma pirâmide bordada se destacava. E o traçado da nova capital que os fundadores pretendiam construir aparentemente baseava-se na filosofia arquitetônica do Antigo Egito. Most of the buildings in Washington, D.C. were created and founded by Freemasons. That was because building was their strength. They knew how to align buildings to certain patterns in the heavens. You could channel spiritual energies if your physical buildings were lined up with certain stars. Porém, o significado oculto da cédula de $1 está muito além da curiosa pirâmide do olho onividente. Até mesmo os maiores símbolos dos Estados Unidos são passíveis de interpretações perturbadoras. A águia é considerada o principal símbolo da República Americana. Ela representa liberdade e força e é a imagem mais conhecida do grande selo da cédula de $1. Acredita-se que a intenção original seria ilustrar a sinistra fênix que, novamente, está relacionada ao Antigo Egito. Out of the waters of chaos, the phoenix arises and the land of Egypt is born. I think the use of the phoenix in some of the early designs for this absolutely represent the idea of the rebirth. What we have here is a nation being born out of rebellion, an incredibly formative time. Mas a fênix foi rejeitada e a águia americana foi escolhida. There was a great debate amongst our founding fathers as to which bird we were going to name as our national bird, but it was always in my mind going to be the American eagle. These are from Masonic writers. In mysticism, the eagle is a symbol of initiation. The eagle was sacred to the sun. The eagle was also represented the great Egyptian sun god Amun-Ra. Então foi proposto que a águia não seria de fato americana, mas sim uma representação do deus do sol egípcio. So they knew that there was a connection between the sun god and the eagle, and that they would use that symbol as a symbol of the initiation into the secrets of the Masonic Lodge and also of the ancient mystery religion.
Teorias conspiratórias afirmam que as estrelas acima da cabeça da águia comprovam que os maçons embutiram suas mensagens na cédula de $1. Above the eagle's head is a cluster of stars, 13 five-pointed stars, and when you draw lines between them, you'll draw a six-pointed star. Se a estrela for transferida para a imagem da pirâmide, ela apontará para letras específicas nas inscrições e formará um anagrama. Inside the American dictionary is the word anagram, which is the intentional scrambling of the letters of a word to conceal the real word. So if you re-scramble, you originated the drawings for the Great Seal of the United States. O dólar não está restrita às imagens. Acredita-se que o número 13, o número mais temido e relacionado às superstições, está escondido entre os símbolos contidos nessa nota. The Masons in 1960 issued an article inside the New Age magazine in which they identify the number 13 and the numbers of different symbols connecting itself to 13 as being Masonic. Ali, eles destacaram a repetição do simbólico número 13. Há 13 folhas no ramo de oliveira nas garras à direita, 13 flechas na 13 estrelas acima da cabeça da águia e 13 barras e listas no escudo. Societies, the number 13 is enormously important symbolically. The number 13 symbolizes rebirth, regeneration, and when you're birthing something, when you're bringing something into formation, it's never easy. So the number 13 can symbolize not just rebirth and regeneration, but death. Death of the old and the birth of the new. So there's an intentional concealing of the number 13 as being a Masonic number on the back of our dollar bill. O 13 é considerado um número de azar em diversas culturas, mas, segundo teorias conspiratórias, ele tem conotações ainda mais sinistras. The number 13 represents the number of Satan, the devil. And I think that's why the Masons revere the number 13. And that opens up a whole can of worms. Eles também acreditam que há outros números embutidos no desenho do grande selo que contém um significado especial para os franco-maçons. On the eagle side of the Great Seal of the United States, feathers on the bird's left wing and 33 on his right wing. Aparentemente, esse número está relacionado aos 33 graus da maçonaria. Esses graus foram introduzidos pelos mais proeminentes maçons americanos que compunham o Conselho Supremo do Rito Escocês, com sede nacional em Washington. The 33rd Degree Council that meets in Washington, D.C. claims in their own literature to be the mother jurisdiction of the world, the mother council of the world. Manly P. Hall called them the most powerful organization in the land, that they ordain kings and shape the destinies of worlds. That's called power. Aparentemente, há uma última informação na cédula de $1 que revela uma conspiração maçônica. Acima do olho, no ápice da pirâmide, há uma inscrição em latim, Anuit Septis, cuja tradução aproximada é A providência favorece nossos empreendimentos. Porém, quando essa frase é combinada com a segunda inscrição, surge uma sinistra mensagem de intenção. America's secret destiny is involved in the Latin phrases Annuit Septis Novus Ordo Seclorum, announcing the birth of the New World Order, and that's what their goal is. The New World Order will be worldwide when it's instituted in the near future. Uma nova ordem mundial que irá abolir o governo e a igreja que hoje conhecemos. Essa frase contradiz a mensagem acima do número 1 escrito na cédula. Nós confiamos em Deus. It's going to be a new civilization. We're not going to live the way we're living now. Segundo as previsões, essa nova ordem mundial será um fenômeno global que irá ignorar as fronteiras nacionais e a posse de terras. Todas as religiões tradicionais serão substituídas por uma nova crença que será determinada pelos maçons. The theory goes
that these groups of people are intent on, in effect, ruling the world, and that this is inherent in the Founding Fathers and what they do with the Great Seal. And the symbols upon the Great Seal are intended to show us this, to show the way. It's an enlightenment, but only again for those who have eyes to see. As provas de significados ocultos e provavelmente sinistros no simbolismo da cédula de $1 parecem se acumular. Como conseguirão os historiadores e principalmente os franco-maçons explicar esses fatos? Diante dos fatos, a teoria de que a cédula de $1 oculta mensagens misteriosas aparentemente é plausível. Supostamente, essas mensagens foram inseridas por um pequeno grupo de maçons que contribuíram na criação do primeiro grande selo e mais tarde na elaboração da cédula de $1. Porém, os próprios maçons consideram essa teoria conspiratória simplesmente ridícula. You can also believe that Jews or Catholics or Muslims or Protestants are out to take over the world and force everyone to have their religion. And I don't believe that's true. So if anyone cares to think that the Freemasons are out there to serve themselves and themselves alone, I can't stop them, but I don't believe it. The establishment for the last 2,000 years has been a Christian establishment in the Western world. It's been an establishment where the church and state have been very closely interacting. And anything that comes against that norm, and claims an earlier heritage or more sacred ideals or symbols that mean deeper things than the whole of the Christian heritage, I think that's the problem. And it strikes fear into the hearts of the establishment. Talvez os franco-maçons tenham se tornado vítimas dos próprios segredos. Todo esse mistério apenas serviu para alimentar suspeitas e medo do desconhecido. People don't like to have symbols that they don't understand, and also that they think might be concealing important information from them. That's why I think Freemasonry has many enemies. Mas qual é esse simbolismo? Os franco-maçons afirmam que a maioria dos argumentos que defendem a influência maçônica não tem qualquer fundamento. Por exemplo, as teorias conspiratórias afirmam que quase todos os homens que assinaram a Declaração de Independência eram maçons. Porém, não há nenhuma evidência que confirme esse fato. 56 men signed the Declaration of Independence. 9 of them can be verified to be Freemasons. And when I say they can be verified, we have actual records of them having attended a lodge, or we have a membership certificate. For the Constitution, there were 55 delegates to the Constitutional Convention in Pennsylvania. 39 of the delegates signed the Constitution of the United States. 11 of those 39 can be verified to be Freemasons. Aparentemente, Benjamin Franklin foi o único maçom presente nos comitês que elaboraram o Grande Selo, talvez com exceção do artista Francis Hopkinson. It's often claimed that Thomas Jefferson was a Freemason. The best evidence that they can offer is that the Freemasons marched in his funeral procession. Of course, every civic organization in the state of Virginia and every civic organization that could travel there marched in his funeral procession, so that's not surprising. Modern scholars have looked at the record, and it's completely lacking. When you look for the hard evidence, there is nothing there. Jefferson was not a Mason. Embora Benjamin Franklin comprovadamente fosse maçom, ele não teve um papel decisivo na escolha dos símbolos. Essa responsabilidade coube aos consultores artísticos que contribuíram com os comitês na elaboração do desenho. Well, if you look carefully at the committees who helped design it, you find that there were no Freemasons that actually added to the design of the Great Seal of the United States. Se foram os consultores artísticos que escolheram as imagens, sua inspiração provavelmente não tinha nenhum relacionamento com a maçonaria. Graphic symbolism is as important in the 18th century as it is now in the 21st century. So there was a standardized visual language which stood across Europe and, of course, the United States. Em uma época em que muitos ainda eram analfabetos, essa linguagem visual comum era ensinada através de livros de emblemas. Emblem books became standard pattern books for engravers, architects, engineers. So by the time you get to the early 18th century, Ripper's emblem book
was the standard piece of design equipment that you'd find in any engraver's workshop. Os livros de emblemas continham histórias de cunho moral apresentadas através do uso de símbolos e versos. Mesmo não sabendo ler, as crianças podiam compreender o significado dos símbolos. It was a code that you didn't have to break, that you were brought up with. So if you saw a particular sort of graphic symbol, you made certain sort of associations with it. É possível que as imagens egípcias utilizadas no Grande Selo não sejam especificamente maçônicas, mas sim integrantes desse código visual comum. Some of the elements, the all-seeing eye and the unfinished pyramid, have been used as Masonic symbols over the years, but they have also been used outside of Freemasonry. So in that sense, it's a use of common heraldic images. There was certainly a theory that Freemasonry originated in the mystery religions of Egypt and the Mediterranean. There is no historical evidence to support that. Certainly, Masonic lodges have used pyramids as a decorative motif, but none are officially adopted as symbols. Com relação ao olho onividente, os franco-maçons reconhecem sua conotação, mas também alegam que ele era um símbolo comum na época. The all-seeing eye has been a symbol that has been used traditionally to express the deity. So if you were looking for a compact way to represent God, then the eye is small, it's compact, and it lends itself to very impressive artistic renderings. As palavras, explicar as razões para aquele desenho. The pyramid signifies strength and duration. The eye over it and the motto allude to the many signal interpositions of providence in favor of the American cause. A questão da águia também não é tão simples quanto as teorias conspiratórias imaginam. Benjamin Franklin, o mestre maçônico, na verdade era contra o emblema da águia, preferindo, como escreveu a sua filha, o peru selvagem. Eu preferiria que a águia americana não fosse escolhida como representante de nosso país. Essa ave tem um péssimo caráter moral. Em comparação, o peru é muito mais respeitável. Porém, ele é um tanto vaidoso e tolo. É uma ave corajosa. Benjamin Franklin wanted to use a wild turkey because it was a very wily, tricky bird that was very smart. The eagle, on the other hand, is a carrion eater, and he didn't think it was very noble. But the bald-headed eagle is a beautifully impressive bird. For better or worse, the United States rejected Ben Franklin's turkey and accepted the eagle as a symbol of power and majesty for the United States. Essa é uma explicação simples para a presença da águia. Até a sinistra repetição do número. The number 13 appears time and time again in the symbolism of the dollar bill. If you are profoundly paranoid in your conspiracy theories, this is because the Freemasons think the number 13 is important. And of course, there's the simpler explanation that there were 13 colonies. Number 13 has no significance to Masons. Segundo a explicação oficial, as 13 listras no escudo representam os 13 estados originais. O lema E pluribus unum, de muitos um, é uma alusão à união desses estados. O ramo de oliveira e as 13 flechas representam o poder da paz e da guerra, que é prerrogativa exclusiva do Congresso. A constelação de estrelas sobre a águia representa um novo estado tomando seu lugar e posição entre outras potências soberanas. Os franco-maçons alegam que toda a simbologia contida na cédula de $1 era de uso comum na época da elaboração do Grande Selo. E, acima de tudo, eles refutam qualquer ideia de trama para estabelecer uma nova ordem mundial. The motto on the Great Seal of the United States is Novus Ordo Seclorum. It comes, I believe, from Virgil. It means a new order of the ages. It does not mean a new secular order or a new order of the ages in Freemasonry. It doesn't appear, and any other translation in the new order of the ages shows an abysmal ignorance of Latin.
Na verdade, o latim talvez estivesse muito mais relacionado com a política do que com mensagens secretas. Os fundadores referiam-se ao nascimento de uma nova nação com uma nova forma de governo. Novus Ordo Seclorum means basically the new order of the ages. What is the new order? The new order is a republican form of government, not a political party republican, but a representative form of government. America was not set up to be a democracy. America was set up to be a republic, and a republic means a representative form of government. Apesar das tentativas de minimizar a influência da franco-maçonaria, aparentemente há outros mistérios relacionados à cédula de $1, para os quais a simbologia maçônica oferece uma explicação plausível. E o sucesso do filme A Lenda do Tesouro Perdido sugere uma predisposição do público para ver significados ocultos nas coisas mundanas. Ainda há uma última prova que talvez seja conclusiva. Ela está relacionada a um misterioso guru. A fonte de inspiração para a impressionante simbologia do Grande Selo continua sendo polêmica. O grau de envolvimento dos franco-maçons é questionável. Mas resta uma certeza. Esse simbolismo somente foi transferido para a cédula de $1 em 1935, e o responsável por isso foi o presidente dos Estados Unidos, que também era franco-maçom. The Great Seal's placement on the dollar bill is quite an extraordinary story. Secretary of Agriculture Henry A. Wallace, later Vice President Wallace, has taken credit for the suggestion that led to putting the Great Seal on the back of the $1 bill. Henry Wallace era um maçom de grau elevado. Ele também sempre cultivou um interesse pelo misticismo e ocultismo. Ele leu um livro sobre a história do Grande Selo e ficou impressionado com a imagem do verso que ele jamais havia visto. He saw this pyramid in the eye in the triangle, and since he was a student of symbolism, and he had a guru, he had a teacher who pointed at the symbolism as being enormously important for the United States of America, and also he was a Freemason. Esse guru, ou professor, era uma figura misteriosa chamada Nicholas Roerich. Nicholas Roerich was a Russian mystic and an artist. And he traveled widely, especially in the 20s, to various nations that he felt that Lord Jesus Christ traveled in. His interest was making contact with Christ and trying to determine when Christ was going to return. Roerich esteve em Nova York na década de 20 quando conheceu Wallace. I think he had extraordinary influence over Wallace. Roerich, when you look at his paintings, you begin to understand this guy was a multiple genius. To be just around a person like that has to affect your consciousness and help you see meanings for things. Esse relacionamento era reprovado pelo povo, e anos mais tarde, Wallace seria ridicularizado quando as cartas que escreveu a Roerich vieram a público. Nelas, ele se referia a Roerich como guru. This became very embarrassing later on to FDR and Henry Wallace because they were trying to say basically that Nicholas Roerich also served as a spy and was a communist. Roerich, strangely enough, after he inspired Wallace, who inspired FDR, finally gets to the point where he is no longer welcome because of his spiritual beliefs. Contudo, através dos ensinamentos de Roerich, Wallace pôde compreender a importância da simbologia como um meio eficaz de comunicação e, sendo maçom, ele ficou impressionado com a imagem da pirâmide com o olho onividente sobre ela. It is possible that Franklin and Wallace, as Freemasons, were familiar with the all-seeing eye as a symbol of God because they had looked at Renaissance drawings or paintings where it's used. Porém, as teorias conspiratórias alegam que essa história não é tão simples. The Masons have to conceal their hidden agenda, their secret agenda for the United States. And so they offer the explanation that it was available in books of symbolism, that people were aware of these, and that's where they come from. And I don't believe that's true at all. Mas, além do conhecido olho onividente, Wallace encontrou em um dos lemas a tradução para o governo de seu presidente. Henry Wallace felt it was of some value that the Novus Ordo Seclorum meant the new order of the ages, meaning the New Deal.
And so he went to President Roosevelt and asked that they adopt it. The banks closed. President Roosevelt taking financial measures against the Depression. Social Security founded as he instituted a series of New Deal reforms. New Deal foi o nome dado a uma série de programas instituídos pelo presidente Roosevelt durante a Grande Depressão, visando reformas sociais e o estímulo da recuperação econômica. Wallace saw the meaning of it, could easily interpret it because he was a member of a secret society, goes to FDR and says, hey, look at this. I mean, this tells the story of who we are and what we're doing and what we should be doing in the future. Após descobrir que o reverso do grande selo nunca fora usado, Wallace sugeriu a Roosevelt que ele fosse colocado em uma moeda. Porém, Roosevelt decidiu colocar ambos os lados do grande selo na cédula de $1. It's interesting that President Roosevelt personally approved the design. Roosevelt often had influence on the final design of projects, whether money or stamps or architecture, and in this case he reviewed the final version and had an input and made some small revisions. Estariam as teorias conspiratórias dessa vez corretas com relação ao poder da maçonaria? Franklin Delano Roosevelt and Henry Wallace are two of the most prominent Masons that have been members in the United States. Roosevelt is one of our 14 presidents that were members of the Masonic fraternity. You really do have what you could call a conspiracy on the Great Seal as it's found on the back of the $1 bill. And they did believe it was Freemasonic. Embora fosse alvo de muitas polêmicas, a simbologia escondida no reverso através da influência de Henry Wallace e de um dos mais poderosos maçons de todos os tempos, o 32º presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. As teorias conspiratórias alegam que esses símbolos constituem uma declaração secreta de intenções dos franco-maçons. And they don't want you to know what those symbols are. They're not going to make it public because it's a conspiracy. The goal of the Masons is to lead the world into the New World Order. The American people, in fact, the people of the world, will never be given a chance to vote on this or to decide. We are going to get the New World Order without vote, without decision by us. And so they've got to keep it secret. Acredita-se que maçons entre os fundadores haviam ocultado uma mensagem dentro do grande selo que foi percebida e decifrada por Wallace e Roosevelt. Contudo, os maçons negam qualquer intenção maliciosa. For whatever reason they may have thought it as an appropriate symbol of God, that's not a bad idea to remind the citizens that God oversees everything they do when they pull out the dollar bill. Enquanto os historiadores concordam que os maçons tiveram um papel fundamental no nascimento da nação e que continuaram a exercer posições elevadas desde então, com 14 presidentes reconhecidamente maçons, não há nenhuma evidência da conspiração para dominar o mundo. The anti-Masonic ideas that come about, especially from the 1770s onwards, are put about by fundamental Christians, by people who believe that these people were intrinsically anti-Christian, when actually most of them were very good Christians indeed, and would have thought of nothing more disturbing than actually being called, heretics or blasphemers. And I think that a lot of this has got to do with that fear of the unknown, if you like. E as imagens no verso da cédula de $1 ali estão porque os fundadores conseguiram criar um símbolo perene para representar os Estados Unidos perante o mundo. The design of the Great Seal stood the test of time because it was a good piece of design. It worked. If it wasn't, they would have changed it, and they haven't. It personified what America was in the middle of the 18th century, and it's personified what America is today. So it works. It's iconic. You've got the dollar bill, and you've got Camel cigarettes, and you've got Coca-Cola, and you've got America. O simbolismo na cédula de $1 certamente contém importantes indicações com relação ao modo como os líderes políticos americanos consideravam a nova república e seu futuro no mundo. E a percepção dessas imagens tem inspirado a muitos. Seria essa simbologia parte de uma conspiração maçônica?
Esse mistério ainda terá de ser desvendado.